quero convidar você, nós vamos ler alguns versos da Bíblia. O primeiro deles está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. Começaremos com somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Daria bastante pano para manga, bastante discussão, mas nós vamos apresentar apenas, só para você entender, por que somos chamada igreja protestante ou igreja evangélica, e talvez você também tenha visto aí, sabe, né, de várias denominações, e às vezes nós olhamos assim e pensamos, mas por que essas outras denominações são evangélicas, nós também? O que nos une? O que nos une? E somos unidos em algumas verdades fundamentais. Você vai numa igreja, o culto é um pouco mais avivado, como alguns dizem, né? Tem alguns dons, outra é uma igreja mais tradicional, como a nossa. Mas o que une a gente? Já que parece diferente, algumas igrejas parecem muito diferentes da nossa, mas somos unidos, como dizemos, numa mesma fé. Estamos unidos, por exemplo, nessas verdades, nessas 5 verdades que fazem parte aí da Reforma Protestante. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa primeira passagem fala da Escritura, toda ela, claro, fala e nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos educa na justiça. Portanto, toda a Escritura serve para nós. É claro que a Escritura é aplicada conforme ela é aplicada dentro dela. Por exemplo, existem leis que estão no Antigo Testamento, existem princípios no Novo Testamento, existem profecias que falam de Jesus. Então, por exemplo, a gente não lê um salmo acreditando que aquilo que está descrito ali é literal no sentido figurado. Por exemplo, ouvimos dizer que Deus é a nossa rocha. É óbvio que ninguém imagina que Deus é uma rocha literalmente, né? Mas que a verdade contida ali, qual que é? Que Deus é refúgio, que Deus é fortaleza, que Deus é o nosso, que guarda a gente, tal como estar em cima de uma rocha, estaremos seguros. Esta verdade sim é uma verdade eterna. Somente a Escritura diz o seguinte: tudo aquilo que não for provado nas Escrituras, nós rejeitamos. Tudo aquilo que a Escritura não afirma, nós não afirmamos. E aí você diz assim, não, mas a Bíblia é muito grande, é verdade. Por isso nós estamos sempre lendo, sempre aprendendo, sempre se renovando. Porque se algo disser para nós que as Escrituras estão contrárias a nós, estamos nós errados. Isso é tão profundo que o Lutero, quando vai ter que dar a sua palavra diante de um julgamento, ele diz, olha, eu não vou me reiterar. Na época era o Papa, né? O Papa, o líder da Igreja Católica Romana, que estava mandando ele falar que não falou, ele retroceder. Ele diz, não, a menos que me prove nas Escrituras. E você sabe que naquela época a cabeça dele estava em jogo, né? Falando uma coisa dessa. A menos que me prove nas Escrituras, eu não vou retroceder. Muitos já haviam morrido, muitos antes dele, e muitos depois dele morreriam também. Mas ele guardou para si essa verdade, de que só a Escritura é verdade para nós. Confiamos somente nas Escrituras. Bom, então em primeiro lugar, a Escritura é verdade para o seu coração, para a sua vida, para conduzir você. Eu creio que se você for conduzido pelas Escrituras, você estará caminhando num bom caminho. Isso não tirará lutas, dificuldades, mas a Escritura guiará você, porque ela é luz para o caminho, ela é retidão para o seu coração. Se você guardar ela no coração, você vai aprender e vai desejar não pecar contra o Senhor. Isso é o que diz o Salmo 119. Portanto, a Escritura é verdade. E aí a segunda coisa é, e as nossas divergências? Eu gosto de brincar aqui com os irmãos que a gente discute teologia, né? Que tem um que é pré-milenista, outro amilenista, né? E tem alguém que fala assim, eu não sei nada disso, né? Não estou muito preocupado com esse negócio, né? Bom, essas podem ser interpretações pequenas, de certa forma, no todo da Escritura. Então, você pode ter até uma interpretação diferente da minha naquilo que é secundário, mas naquilo que é prioritário. E o que é prioritário, irmãos? Que só Jesus salva,
que a salvação, claro, está só nele, que você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. É verdade, por exemplo, que a Escritura toda é inspirada por Deus e útil para a correção. Portanto, isso é primordial, prioritário, e isso nós não abandonamos, tá bom? A segunda verdade da Reforma Protestante é somente a fé. Abre comigo lá em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Na época da Reforma, a pregação era que Cristo salvava, mas Cristo e mais alguma coisa, né? Portanto, a salvação era alcançada por obras. Você tinha que fazer algum tipo de obras para ser salvo, para merecer a salvação. Naquela época, eu já estou pulando ali para o que seria o quarto, né? Somente a fé. Naquela época, se pensava em indulgências. E é bom a gente começar falando dos outros, fica mais fácil, né? Depois a gente vem para nós, né? Hoje ainda se acredita, por exemplo, a se orar pelos mortos, para que, né, algumas religiões acreditam nisso, para que então aquele morto possa, aquele que já morreu possa ter uma outra forma de alcançar salvação, seja lá como for, né? Somente a fé, nada mais, nenhuma obra nos capacita a ser salvos. Mas gente, agora vamos aplicar para nós. Nós cremos que é somente a fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então nada que a gente fizer acrescentará a capacidade de ser salvo. Mas às vezes a gente esquece isso. A gente começa a achar um pouco assim, credor de Deus, né? Ah, Senhor, olha quantas coisas que eu faço, né? Tem gente que fala assim, mas se o fulano vai para o céu, eu também vou. Já ouviu esse ditado? Se o fulano for para o céu, é por causa da fé em Cristo Jesus. Não por causa das boas ou más obras dele, apesar de todo mundo que tem fé, se arrepende e é transformado, é verdade. Mas não são as minhas obras, em momento algum, que me tornarão justo e merecedor diante de Deus. Se você foi salvo porque em algum momento você reconheceu sua incapacidade, seu pecado, as suas obras injustas. Todas as vezes que Deus se revela para alguém nas Escrituras, essa pessoa percebe que ela é imerecedora, ela é incapaz, ela não tem assim forças para se salvar, nem para se colocar diante de Deus. Quer ver um exemplo? Quando Deus aparece para Isaías, lá no capítulo 6, ele fala, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo também de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei. Ele ia perecendo, segundo ele. Vários profetas, por exemplo, Ezequiel, quando a glória de Deus aparece, Ezequiel cai no chão. E muitos hoje em dia ficam pensando, nossa, eu queria cair também, né? Mas é uma reação da grande glória de Deus, gente. Deus o levanta, Deus não o deixa cair, mas ele não tem poder para permanecer diante de Deus. Quando Pedro estava pescando, eu acho que ainda chamava Simão ele, né? Estava pescando e Jesus faz a pesca milagrosa e ele percebe que Jesus é um santo homem de Deus. Ali parece que ele ainda não discerniu se é um profeta ou se é o próprio Messias, mas ele fala assim, olha, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Por quê? Porque diante da glória de Deus, diante do poder de Deus e da grandeza dele, você percebe que você é incapaz, que você é imerecedor. Então como que eu posso ser salvo? Se eu sou incapaz, se nenhum dinheiro do mundo pode pagar. O Elon Musk, sabe quem que é o Elon Musk? O cara mais rico do mundo, tem aí bilhões de dólares, ele pode dar toda a fortuna dele que ele não vai ser salvo, porque não é por nada, nenhum tipo de obra, nenhum tipo de merecimento, é somente pela fé em Cristo Jesus, porque nós cremos, porque nós nos entregamos a Ele, é que somos salvos. E também se não é pelo dinheiro, não é pela religião, nem pela religiosidade, é aqui que nós falhamos às vezes também. Nós começamos a criar um certo orgulho, né? Um orgulho espiritual, de que a gente pode ser salvo, né? Ou talvez assim, merecemos um pouquinho a gente merece, né? Não merecemos nada, porque é só pela fé. A terceira, que eu anoto aqui, é somente a graça. Está muito unido à ideia de somente a fé. A fé é essa confiança no Senhor, mas a graça é a ideia de fato de que Deus nos salva inteiramente por um movimento dele. Está lá em Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Alguém já disse que ninguém no céu vai poder dizer assim, eu estou aqui porque eu mereço.
a não ser o próprio Deus e Jesus, né, o Deus Filho. Mas ninguém poderá dizer assim, estou aqui porque eu paguei o preço, porque eu fiz, porque eu fui bom o suficiente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Se você ler o verso 7, você vai ver o que vai acontecer no céu, né? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então lá no céu, você será um outdoor da graça de Deus. Olha, o fulano veio para o céu, né? Você vai chegar lá no céu e vai falar assim, o pastor Daniel chegou no céu? Nossa, como assim? Falar, só a graça de Deus. Mas eu também vou olhar para você e vou falar, ué, você é aqui no céu? O que aconteceu? Que você conseguiu chegar? Não, foi só a graça de Deus, né? Vamos ficar surpresos. Por quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Eternamente seremos a mensagem da graça de Deus. Como assim? Aí ele explica, porque é pela graça que vocês são salvos, por meio da fé. Irmãos, nenhuma igreja, nenhum movimento humano, nenhum pagamento humano salva, mas só Jesus é agente da salvação e é só pela graça de Deus. E a graça de Deus não é um agente só para aquele primeiro ato de salvação, que é o ato da redenção, que é o ato da justificação, quando somos considerados justos diante de Deus. Não, a graça é um movimento de Deus em todo o tempo da fé cristã. É verdade que agora, para a santificação, você precisa buscar a Deus, né? É por isso que eu costumo dizer que é essa explicação, porque há crente carnal e espiritual. Se é que tem crente carnal, né? Mas a Bíblia fala, né, que alguns andam na carne, alguns militam com armas da milícia carnal. E se essa palavra é para os cristãos, portanto, pode chegar a nós. Mas qual que é a diferença? A diferença é que depois de salvo, você trabalha para a sua santificação também. E é por isso, como eu disse, que há pessoas mais santificadas e menos santificadas. Mas mesmo aquelas pessoas santificadas, mesmo aquelas que estão caminhando, estão voando com Deus, sabe aquela pessoa que chega a dar uma inveja santa, se é que existe isso? Até esse é graça de Deus. Então a ideia é que você vai orar, você vai buscar a Deus, mas quando a sua vida começar a crescer em Deus, você vai perceber, foi a graça de Deus, não fui eu. Na verdade, aquele que busca mais a Deus, o fato de ser mais espiritual, é uma demonstração ainda mais da dependência de Deus, é incrível isso. Então quanto mais você ora, quanto mais você tem aí a sua presteza em buscar a Deus, mais você percebe, gente, eu não fiz nada, né? É só Deus. Eu gosto de dizer algumas vezes, de me lembrar, né? Às vezes quando eu prego e alguém se converte, eu penso, gente, como que pode a pessoa ter se convertido? Eu já falei para os irmãos, já fiz algumas pregações assim, que eu penso, olha, como que o povo não dormiu? Aí alguém vai lá e se converte, fala, gente, como que isso acontece? É só Deus, né? E também já testemunhei aqui de alguns evangelismos que eu fiz, que eu tinha certeza que a pessoa ia se converter, porque eu falei tudo certo, falei tudo encaixado, a pessoa foi concordando, chega lá no final e não se converte, né? Porque é só a graça de Deus. É o agir do Espírito Santo, tanto em te salvar, quanto em te santificar. Quer ver um detalhe, como é a graça de Deus? Logo que você se converteu, provavelmente você estava, assim, vou usar um termo bem íntimo, né? Estava pegando fogo na presença de Jesus, né? O novo convertido, ele está com muita vontade. E acontece muitas vezes no novo convertido, depois de um tempo, dele começar a olhar e falar, eu sou melhor que os outros, né? Eu oro, eu busco a Deus, ixi, como que pode aquele irmãozinho ali, 30 anos na igreja, não ter essa vida de oração que eu tenho? Mas vai passando um tempo, você vai percebendo, opa, a coisa fica um pouco mais pesada, um pouco mais difícil, porque é só a graça, gente, é só a graça de Deus para que você se converta e para que você tenha uma vida com Ele. Talvez a vida cristã é uma caminhada em perceber como você depende única e exclusivamente do próprio Deus. Vamos para o quarto, solo Christus, ou somente Cristo. Bom, essa passagem, essa verdade aqui, é uma verdade de vários textos bíblicos, mas nós podemos ir lá para Atos 4:12, né? Famosíssimo texto de Atos, que nos fala, Pedro e João no Sinédrio, e eles precisam testemunhar de Jesus. Aliás, eles são levados a
pelo Sinédrio a não pregar mais esse Jesus. E eles falam o seguinte, Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O bonito dessa passagem, além dela mesmo, é que ela está num contexto cultural que fez muito sentido para aquela época. Este versículo, por assim dizer, esta frase, era dirigida a César, o imperador romano. Não há nenhum outro nome entre os homens, né, pelo qual nós vamos ser salvos, a não ser o nome de César. Então é como se eles dissessem uma frase que soasse familiar aos ouvidos, mas ele troca, ele diz, este é Jesus, não é César, não é nenhum poder humano, nenhum outro nome há no céu, ninguém, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Em ninguém podemos ser salvos. A teologia fala da suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. E tudo aquilo que você já viveu em Deus, tudo aquilo que você já aprendeu das Escrituras, tudo aquilo que você já viveu em oração, tudo isso são meios de Deus te conduzir a conhecer e amar mais profundamente a Cristo. Porque é somente Cristo. Aliás, né, eu estava pregando, né, fui pregar lá no retiro de jovens, e eu fiz uma pergunta para o pessoal, ela é fácil e difícil de responder ao mesmo tempo, né? Por que você está na igreja? Eu gosto de fazer essa pergunta, por que você está na igreja? Por que você vem aqui? Por que você é crente, né? Por que você lê a Bíblia? E a gente tem tanta explicação, mas a verdade fundamental é por causa de Jesus, porque o amamos, porque Ele é Senhor do nosso coração. Por isso que a gente faz isso. E tem gente que desvia e continua vindo na igreja, pelo menos por um tempo. Por quê? Ele para de amar Jesus, ou ele, enfim, né? O amor morre, ou a paixão passa, aí há diversas explicações. Mas começa a não fazer sentido, porque ele já não ama mais Jesus. Aí ele vem porque ele acostumou, mas é um desviado vindo no culto. Porque logo ele vai perceber, não faz mais sentido não, porque é somente Jesus. Eu já contei essa historinha para os irmãos, mas ela vale ser relembrada nesse tempo, que é a historinha mesmo, fictícia, mas que um pastor chamado John MacArthur fala sobre a suficiência de Jesus. Diz que um certo homem, quando era adolescente, viu lá um outdoor, um banner, enfim, de um cruzeiro, esses iate marítimo, né, que faz grandes viagens, a pessoa fica no mar, curtindo, aproveitando tudo. E ele foi e perguntou o preço da passagem, e era muito cara para ele. E ele não tinha um emprego, depois não tinha um emprego muito bom, e ele ficou anos e anos, né, décadas, ajuntando dinheiro para conseguir viajar nessa viagem aí desse cruzeiro. Até que ele ajuntou o dinheiro da passagem, e ele pensou assim, eu não tenho dinheiro para comida, mas se eu for ajuntar até ter comida, até ter esse dinheiro, eu nunca vou. Então ele guardou para ele várias comidas, entrou com uma mala cheia, né, ficou lá no quarto dele, e tinha lá a comida dele. Então ele comia e saía para curtir lá o que tinha no iate, a piscina, enfim, os shows. E aí ele voltava e comia a comida dele. Mas eram várias semanas no mar. De repente a comida foi acabando, ficou só com pão com bolacha, né? Bolacha seca. E foi indo, até que ele começou a passar fome. E aí ele começou a ficar desesperado no meio do mar, né? Onde que ele vai comprar comida? Não tinha dinheiro. E aí aquilo que era alegria, ele começou a ficar revoltado. Falando assim, gente, tô aqui passando fome. E ele via aquelas pessoas, né, que ele julgava serem muito ricas, passava o garçom, pedia comida, né, comia ali, ia no restaurante, comia bastante. E aí ele começou a ficar revoltado, até que ele pegou o garçom e falou assim, cara, eu faço tudo, eu lavo o prato, eu fico devendo, mas eu preciso ter acesso à comida, eu preciso comer. Aí o garçom ficou sem entender ele, né, e disse, mas você já não pagou a passagem? Sim, eu já paguei, mas eu não tinha dinheiro para comprar comida. Rapaz, mas está tudo incluso na passagem, né? E ele passando fome, sem saber que estava tudo incluso. Irmãos, gosto dessa história, né? Ela é contada no contexto da suficiência de Cristo. Quando a gente percebe o solo Cristo, a gente percebe que Cristo é suficiente para nos salvar e é suficiente para sustentar a nossa vida cristã. É em Cristo Jesus. Então a gente precisa cada dia de mais de Cristo, né? Lutero, na época da Reforma, ele estava mostrando para a igreja, no caso, a igreja católica,
de que a igreja não salvava, de que os rituais não salvavam, somente Cristo. E neste tempo, nós precisamos lembrar disso, né? Não é a nossa igreja que salva, é Jesus. É porque estamos aqui, porque pregamos Jesus. Se um dia vier lá de cima, sei lá de onde, né? Ou se eu mesmo falar, gente, vamos parar de pregar Jesus, tá? Encontramos uma novidade, você está aí liberado para procurar uma igreja que prega Jesus. Por quê? Porque a igreja só faz sentido por causa de Jesus. É o inverso, Jesus é mais importante. E faz sentido vir aqui, porque pregamos e amamos Jesus. Por quê? Porque Ele é suficiente. Vamos para o último. O último é, só lhe deu glória, ou somente a glória a Deus. E aí você pode abrir sua Bíblia em 1 Timóteo 1,17, último verso que vamos ler. Você percebe aí quantas coisas tem para lermos nas Escrituras, mas essas são apenas algumas passagens, né? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus, no final das contas, é o único que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Depois, um século depois da reforma, se uniram os reformados e foram tentar entender qual é a finalidade do ser humano, por que o ser humano existe. E eles disseram assim, o fim principal, ou seja, a grande finalidade do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Você foi criado para glorificar a Deus. Paulo fala lá em 1 Coríntios, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portanto, no final das contas, a glória devida é ao Senhor. Tudo que você fizer, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, no estudo, com os seus talentos, com o seu dinheiro, com os seus relacionamentos, com as suas palavras, com os seus pensamentos, no final das contas, só fará sentido se for para a glória de Deus. Este é o teu propósito de vida, servir para a glória de Deus. Então o que você faz? O que você faz da vida? Normalmente a gente se apresenta assim, né? Tudo bem, eu sou o pastor, eu sou o Daniel, eu sou pastor, eu me apresento assim, né? E agora eu falo, eu sou pastor, eu sou professor. Mas o modo como você se apresenta, se isso estiver sendo feito para a glória de Deus, ou seja, aquilo que você faz, no meu caso ser pastor e agora professor, se é para a glória de Deus, então está valendo a pena. Por quê? Porque no final das contas, o ser humano foi criado para glorificar a Deus. Que seja assim com a sua existência, com a sua vida e com tudo que você faz, com cada dimensão do seu ser. Seja no seu corpo, Paulo fala em Filipenses 1,20, né? Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Com as suas emoções, você pode estar angustiado, mas você usa as emoções para orar. Na minha angústia clamei ao Senhor, diz o salmista no Salmo 120. Com a sua alegria também, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então as suas emoções glorificam a Deus e devem estar levadas a Ele. A sua vida social também glorifica a Deus. Na sua família, no seu emprego e obviamente a sua vida espiritual deve servir para a glória de Deus. Está vendo aí, irmãos? 5 bases fundamentais pelas quais nós nos unimos. Depois a gente briga aí sobre calvinismo, arminianismo, pré-milenismo, pós-milenismo, não estou lembrando mais de outras coisas, mas a gente pode discutir sem problema nenhum. Mas isso nos une. Nós nos chamamos de crentes, de evangélicos, enfim, de protestantes, porque nós cremos que só o Senhor seja dada a glória, que somente Cristo salva e é suficiente para a nossa vida cristã, que é só pela graça de Deus que nós estamos aqui, somente pela fé nos unimos a Ele, não por obra nossa. E onde que nós aprendemos tudo isso? E a condução da nossa vida? Somente as Escrituras Sagradas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Mais uma vez te louvamos, Pai, pela reforma protestante, mas não só porque foi um movimento político, porque teve sim coisas que aconteceram ali em termos políticos, não só porque houve uma divisão ali social, mas te agradecemos, Deus, porque cremos que o Senhor iluminou o coração daqueles homens para enxergarem verdades nas suas Escrituras e colocaram a sua cabeça à prova, mas por amor ao Senhor. Deus, nos dá um pouco dessa intrepidez, nos dá um pouco dessa lucidez, nos dá um pouco dessa coragem, Senhor, de caminhar contigo. E não nos deixa, Senhor, tirar a sua glória, não nos deixa, Senhor, colocar outro Deus, posto que não é Deus, é falso Deus,
mas no lugar de Jesus. Não nos deixa confiar em nossas obras, mas viver somente pela fé. Não deixa, Senhor, que a gente acredite que nós somos merecedores de algo, porque tudo que temos é graça de Deus, inclusive a salvação, em especial a salvação. Também nos ajuda a ser conduzido, pura e tão somente pelas Escrituras Sagradas, Pai. Assim desejamos viver e honrar o Teu nome, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.